Durante o período da Covid, os estados, de forma geral, obtiveram um poder inimaginável, amparados pelo medo e pela incerteza. O perigo do vírus foi irracionalmente elevado. Quem o contraísse recebia algo como uma pena de morte, ou, no mínimo, uma apreensão e ansiedade que matariam qualquer um do coração. E o infectado metia mais medo do que final de mês na população. Era como se a pessoa com o vírus pudesse, potencialmente, acabar com a vida de várias pessoas. A desinformação, orquestrada pelo Estado, levou as pessoas a acreditarem que elas teriam dificuldades em escapar caso fossem infectadas. Mas pense um pouco: se a Covid fosse realmente tão letal, todo o alarde que foi feito em torno dela não seria necessário, porque nós estaríamos realmente perdidos. Essa disseminação do medo gerou controle social. Você não podia se referir ao vírus como vírus chinês, mesmo ele tendo vindo da China. Isso era xenofobia, uma intolerância com o povo chinês que vive naquele estado totalitário. Não poderia discutir a origem do vírus, como um vazamento do laboratório em Wuhan. Hoje, as evidências apontam mais para essa possibilidade do que algo que tenha saído naturalmente dos morcegos para os seres humanos. Você não podia questionar a eficácia das máscaras, ou seria taxado como louco ou egoísta. Hoje sabemos que, na maioria dos casos, as máscaras eram ineficazes e até mesmo prejudiciais. Era impossível questionar o distanciamento social. Hoje, Anthony Fauci teve a cara de pau de dizer que nunca aconselhou o distanciamento. Você era praticamente proibido de questionar a eficácia das vacinas. Hoje sabemos que a AstraZeneca e o Coronavac produziam efeitos colaterais tão ruins que acabaram tendo de ser eliminadas do Brasil. Não é à toa que, no Brasil, nós tivemos tantos problemas de efeitos colaterais pós-vacinação. Aglomerações, mesmo que ao ar livre, eram proibidas e as pessoas chegaram a ser presas, sem nenhuma prova de que o vírus estaria entre elas ou estaria sendo transmitido. Você era proibido de andar sem máscara na rua, mas podia entrar num restaurante em ambiente fechado e tirar a máscara para comer. Isso é uma clara contradição. O Estado Todo-Poderoso passou a exigir que a sua temperatura fosse medida. Para você acessar algumas áreas públicas, como supermercados, prédios e lojas, sem a mínima evidência de que a temperatura por si só fosse prova de contágio. Naquela época, o cidadão era recebido com um termômetro em forma de pistola apontado para a testa, como se você estivesse literalmente sendo policiado coercitivamente pelo Estado. Esse mesmo Estado decidiu o que poderia ser comprado nos supermercados ou não. Várias áreas de produtos foram isoladas e só aquilo que o Estado considerava útil poderia ser vendido. Cinemas, lojas, academias foram todos fechados. O lockdown no Brasil foi devastador e acabou quebrando inúmeros negócios. E talvez tenha sido mais mortífero que o próprio vírus. O Estado, querendo ser o painho de todos, forneceu uma esmola, chamada de auxílio emergencial, para as pessoas sobreviverem com o mínimo possível. Os atos sociais, como bater palmas para os médicos, para os lixeiros, para os entregadores, para os bombeiros, para qualquer um que estivesse no fronte de batalha, escondia o fato de que havia pessoas simplesmente mais suscetíveis ao vírus, como diabéticos, idosos, pessoas com pressão alta ou outros problemas cardíacos e obesidade. Ninguém mais morreu de infarto. Ninguém mais teve falência de órgãos, pneumonia, cirrose ou câncer ou qualquer outra doença. Todos morriam de Covid.
quando na verdade muitas pessoas tiveram algum problema aumentado pela Covid, da mesma forma que um resfriado pode complicar um quadro de uma pessoa que já está debilitada em sua saúde. A censura sobre a Covid continua até hoje. Aqui mesmo, no YouTube, essa plataforma, esse meu vídeo provavelmente vai ser restrito. Vão colocar um reality check ou alguma outra baboseira qualquer, alertando que você, consumidor, não deve dar ouvidos a quem questiona a narrativa oficial. E você tem que engolir goela abaixo tudo o que o sistema diz que é certo. Talvez nenhum exemplo seja mais simbólico do que o fechamento das escolas. Crianças que não enfrentavam o mesmo risco dos idosos e dos grupos vulneráveis ficaram meses longe da sala de aula. O preço não apareceu imediatamente nas estatísticas da Covid, mas apareceu depois na aprendizagem perdida, no isolamento e nos problemas emocionais. Até hoje, as crianças, jovens e os jovens adultos estão pagando por essa emergência sanitária ter produzido uma conta em pessoas que não tinham nem sequer a opção de não pagar. O vazamento do diário do Anthony Fauci pode ser apenas um lembrete de que muitas coisas, desde o início da Covid, deveriam ter sido melhor questionadas. Os próprios testes que fizeram com ivermectina e cloroquina, ainda que tenham sido em laboratório, apontavam para medicamentos mais acessíveis e eficazes ao alcance da população do que vacinas criadas em tempo recorde, sem eficácia comprovada e sem a responsabilidade para os fabricantes de possíveis efeitos colaterais que, mais tarde, também foram descobertos. Enfim, você foi uma pessoa, um indivíduo nessa grande massa de manobra, experimentando o que é um Estado totalitário, especialmente com um viés socialista e marxista, na forma de agir, pensar, e durante pelo menos 2 anos você teve que se submeter a ele. O vírus tinha realmente um poder danoso, não se questiona isso, mas era para uma parte da população e não para todos. O problema maior não foi apenas o que o Estado fez durante a emergência, mas o precedente que ele criou. Medidas que seriam impensáveis em uma situação normal passaram a ser apresentadas como aceitáveis porque havia uma emergência. E quando uma população aprende a aceitar a perda da liberdade em nome da segurança, fica muito mais fácil repetir o mecanismo na próxima crise. Não espere muito para surgir outro problema em que os estados terão o seu poder novamente catapultado. A fronteira entre orientação e coerção desapareceu rapidamente. Primeiro, o Estado recomendava, depois exigia, finalmente punia quem não obedecesse. A população acabou aceitando como normal que autoridades determinassem onde uma pessoa podia ir, trabalhar, comprar, estudar ou até mesmo se podia ou não encontrar seus familiares. Talvez o mecanismo mais eficiente tenha sido transformar a população em fiscal. O cidadão passou a vigiar o vizinho, denunciar quem não cumpria as regras e pressionar quem estava questionando as autoridades. O Estado não precisava estar presente em todos os lugares. Bastava ele convencer as pessoas de que fiscalizar umas às outras era um dever moral. Durante a pandemia, a televisão mostrava diariamente mortes por Covid. Muito menos atenção era dada ao que não aparecia naquela contagem. Tratamentos adiados, problemas psicológicos, perda educacional, desemprego, isolamento, deterioração física, etc. Uma política pública não pode avaliar apenas o dano que pretende evitar. Ela também precisa contabilizar o dano que ela própria pode produzir. Outro aspecto perigoso, e que talvez não tenha aparecido tanto,
foi a transformação da dúvida em suspeita. Questionar uma política deixou de ser parte normal do debate científico e passou, em determinados momentos, a ser tratado como irresponsabilidade ou ameaça à saúde pública. O problema não é apenas saber quem estava certo. O problema é aceitar que, em uma sociedade livre, alguém tenha o direito e o poder de decidir quais perguntas são feitas e o que é certo e o que é errado. Isso aí acabou gerando uma divisão na população, caracterizando pessoas más e boas. O bom cidadão é aquele ordeiro, capacho, medíocre que simplesmente obedece a qualquer baboseira que o Estado determina. Já se você fosse questionador, tentasse descobrir por si próprio outras formas de se proteger ou exigisse coisas que o Estado não queria fornecer, você era mau, você era uma pessoa, você era um negacionista, você era imediatamente cancelado. Essa foi a verdade. O medo também produziu um efeito psicológico poderoso. Quanto mais instituições repetiam a mesma mensagem, mais verdadeira ela parecia. Governo, televisão, empresas, escolas, até as redes sociais reproduziam as mesmas orientações. Para o cidadão comum, questionar aquilo significava questionar praticamente todo o ambiente à sua volta. Haverá ainda muitos desdobramentos da Covid-19. Até hoje não sabemos se as vacinas foram eficazes ou se a imunidade de rebanho foi o que fez os casos caírem. Embora o ressurgimento do assunto agora seja de evidente cunho político, ele serve, em parte, para mostrar que a população abre mão da liberdade, não questiona as decisões políticas e administrativas do Estado, incentiva o cidadão a dedurar quem não seguir as regras e apoia-se na ignorância para se legitimar, se o discurso de medo for bem conduzido. As falhas pessoais, as frustrações, o fracasso tornaram-se todos menores diante da Covid. Este talvez tenha sido um dos resultados mais interessantes. Um medo inflado na população faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa, esqueçam de suas próprias misérias pessoais e amplifica o poder do Estado para fazer o que bem quiser com a desculpa de que é para o seu próprio bem. E assim a manada vai sendo conduzida de forma controlada para o abatedouro.